gente! Bem-vindos a mais um videocast do Halo Desfocado sobre Vampire Diaries. Hoje, então, comparando as temporadas 3 e 4. Como vocês já sabem, eu já fiz alguns vídeos sobre, alguns não, um vídeo de cada temporada, da primeira e da segunda. E a quarta temporada eu cobri inteirinha, episódio por episódio. Então, como me pediram pra fazer da terceira e da quarta, um vídeo geral, assim, eu decidi fazer no mesmo vídeo pra mostrar, então, por que a quarta temporada ela foi tão oscilante, assim, na opinião dos fãs, assim. Porque teve tanta gente que não gostou, comparando com a terceira temporada, que eu acho uma das mais legais. A segunda e a terceira, na verdade, são excelentes, são as minhas referências, assim, da alta temporada de Vampire Diaries, episódios realmente bons. Então eu usei a terceira porque é a minha preferida, porque é a mais recente pra comparar com a quarta, e pra mostrar então uma comparação entre a linearidade das duas temporadas e por que eu acho que a terceira é melhor e por que a quarta teve tanto altos e baixos. Vamos lá então! Bom, como vocês podem ver, eu fiz alguns gráficos aqui atrás pra vocês visualizarem um pouquinho melhor o que eu tô falando entre os altos e baixos da temporada. A terceira temporada, então, ela começa e a gente tá com aquela expectativa normal de uma temporada que vai começar, e do primeiro ao sexto episódio foi uma curva simplesmente ascendente de episódios que foram sendo um melhor que o outro, porque a terceira temporada incluiu uma série de storylines que ficaram um pouquinho abertas na segunda e novas storylines que a gente não conhecia como toda nova temporada, mas que fizeram muito sucesso. Sendo uma delas a storyline do Klaus, que foi introduzido no final da segunda temporada, o personagem, digo, realmente como sendo Joseph Morgan, não só pelo nome, porque o Klaus falava desde lá do início da segunda temporada, né, mas o Klaus, interpretado pelo Joseph Morgan, que é o Klaus de verdade, né, gente, foi introduzido no final da segunda e ele ganhou destaque nesses primeiros episódios da terceira temporada e os fãs gostaram demais disso, porque, enfim, o Klaus é incrível. E o Stefan também, que tem uma quantidade grande dos fãs que acham que o Stefan normal, ele é chato, ele é entediante, nem vou entrar no mérito de se isso é real ou não é, mas enfim, tem muita gente que acha isso, e a gente tava conhecendo o Stefan estripador, o Stefan que tava do mal porque tava tomando sangue humano e tava amando do Klaus e etc. Então teve muita gente que não era muito afim do Stefan, assim, não gostava muito dele e que passou a gostar dessa versão do Stefan. Então o personagem do Stefan, ele também ascendeu nesses primeiros episódios, né? Muita gente passou a gostar mais dele. Então os fãs estavam realmente curtindo muito esse início da terceira temporada. Também teve como o Jeremy tava lidando com ver fantasmas, né, e etc. E uma série de outras coisas, tipo como a Helena e o Damon se aproximando um do outro, tentando buscar o Stefan. A Helena descobre que o Damon estava procurando ele sem ela, blá blá blá, blá blá, e assim as coisas vão conhecendo. A gente conheceu a storyline de Chicago, que é uma das mais legais, e daí a gente descobriu que o Stefan e o Klaus eles já se conheciam de antes, e o Klaus tinha feito o Stefan esquecer, e todas essas coisas aí. Então a gente descobriu e viu uma série de coisas do início da terceira temporada, que até o episódio 6 foram ficando cada vez melhores. Em seguida, depois do sexto episódio, deu uma caidinha, não drástica, assim, ainda foram episódios bons, mas entrou muito naquele foco dos fantasmas, aquele episódio Ghost World, que eu não gosto muito, por mais que eu goste da Alex e de alguns outros fantasmas que apareceram, tipo a Anna e etc. Eu não curto muito, porque eu acho que eles se afastaram muito do tema central da temporada, então eles ficaram meio que enchendo linguiça com essa história dos fantasmas, que eu achei bem chatinha. Mas depois veio os episódios 9 e 10, que foi a mid-season finale, né, ou winter finale, como preferirem chamar, que é aquele momento que a gente descobre toda a história dos originais, que a Rebecca conta, aquele flashback lá de 1000 e não sei o que, e tem aquele final de metade de temporada que foi incrível, que foi o Stefan ligando pro Klaus e dizendo que ele tinha escondido os caixões da família dele e que vingança nunca ficava velha, e aquela é uma das melhores cenas da série, eu acho. Então a gente teve um final de metade de temporada, assim, antes do hiato de inverno, que foi muito bom, porque deixou todo mundo muito, ai meu Deus, eu preciso ver o que vai acontecer, e muito na expectativa pra temporada voltar. Bom, a expectativa pra volta da temporada era bem grande, mas os episódios que voltaram em seguida do hiato de inverno foi um pouquinho, deixou a desejar, assim, porque foi aquela história da Bonnie começando a sonhar com os caixões e de ela achar que ela sabe como matar o Klaus, e daí ela tem que procurar a mãe dela, e daí aparece a mãe dela, e daí todo aquele rolo. Eu acho a mãe da Bonnie uma chata, então esses episódios que tem um pouquinho mais de foco nela, eu não curti muito. E daí começa também aquela história da Esther, e daí eu também acho a Esther meio chata, também não curti muito, assim, quer dizer, não curti muito, é a minha temporada preferida, eu adorei os episódios, mas digo, olhando no geral agora, depois que a temporada já passou, comparado aos outros episódios, esses pra mim caíram um pouquinho, né? Então até aquele episódio do baile, que tem um contexto legal, mas que tem várias coisas que eu não gosto, tipo a Helena dizendo pro Damon, ai, que é um problema ele amar ela demais, porque a Helena tá sempre achando que o problema é dos outros e isso me irrita. Mas em seguida, depois disso,
a gente volta a ter uma ascendência aqui do episódio 14. Até o 22, a gente só teve episódios bons e ficando cada vez melhores. E que daí, como o final da temporada foi maravilhoso, foi isso que fez a gente ter a sensação que, tipo, a terceira temporada foi realmente muito foda. Por que esse final de temporada foi tão bom, esses últimos episódios? Porque do episódio 14 em diante, a gente vê aquele flashback de 1912 que explica por que o Alaric pode estar ficando louquinho por causa do anel da família Gilbert, né? Tem o assassinato, a morte do Finn, né? Quando eles conseguem matar o Finn, finalmente matar um original. Então isso foi um ponto alto da trama da temporada, que era descobrir como matar um original, só que daí vinha aquela coisa que se descobre quando você mata um original, toda a linhagem de vampiros vai junto, daí a Sage morre, etc. Mas o engraçado do final da terceira temporada, que eu acho que é por isso que a maioria dos fãs gosta muito dela, é que tirando o último episódio, que a coisa fica clara e a Helena toma uma decisão que não durou bosta nenhuma, porque ela mudou de decisão 7 episódios depois, no 6º episódio da 4ª temporada, mas enfim, até a gente não saber que ela ia escolher o Stefan no final da temporada, foi um final de temporada que teve cenas maravilhosas, tanto pra fandom da Helena quanto pra fandom da Helena, porque teve aquele episódio 19, que é o que a Helena e o Damon se beijam level hard, All Songs Never Let Me Go, que virou um hino da fandom da Helena, né? E também teve o Stefan voltando ao ser o Stefan normal e não o estuprador, que é o Stefan que, em geral, o pessoal da fandom da Helena curte mais. Então foi um final de temporada que meio que agradou todo mundo, porque tinha cenas pra agradar todos, né? E daí no final da temporada, então, por mais que tenha muita gente que desgostou do fato da Helena ter escolhido o Stefan, o final da temporada ainda foi um ponto alto e foi muito bom pelo motivo que foi quando a gente descobriu que a Helena ia virar vampiro. Porque por mais que tivesse alguns boatos sobre isso na época, foi uma coisa bem surpreendente pra todo mundo em geral, porque o pessoal não tava esperando que fosse no final dessa temporada que ela fosse realmente virar vampira. Então foi um final de temporada que deixou todo mundo realmente de boca aberta, e a terceira temporada fechou, assim, pra mim, como sendo a melhor temporada até agora. E assim a gente entra na 4ª temporada, e que também começou tão bem quanto a terceira. Os primeiros episódios eu achei bem legal. Aquele episódio de quando a Helena vira vampira, a gente introduziu a April, que a gente achou que ia ter uma storyline bem legal. E não teve, porque eles esqueceram dela depois, só faziam ela perguntar pela Rebecca, né, mas enfim. Mas os primeiros episódios foram bem legais, até porque a gente conheceu aquela mitologia dos 5 caçadores, e a gente achou que isso ia ser uma coisa muito foda, só que depois a mitologia começou a ficar tão rasa e explicada de uma forma tão louca comparada à mitologia da terceira, que foi sempre super bem embasada, que as coisas começaram a ficar meio que boiando no ar, né. Então, assim, do episódio 1 ao 4 foi bem bom, foi quando a gente descobriu aquela história dos 5, né, originais. No 5 deu uma caída, porque daí a Helena mata o Connor, e daí a Helena começa a ficar chata, né, por causa da culpa e etc. E ok, aquilo combina com a personagem da Helena, já que as coisas estão amplificadas, ela sendo vampira, aquela reação combina com ela, mas é bem chato. Mas quando a gente começa a voltar pro episódio 6 até o 9, começa a acontecer uma série de outras coisas legais que dão um up na série. A Helena e o Stefan terminam, que isso é uma coisa que, por exemplo, eu não gostei por uma questão pessoal, mas que foi uma coisa que, tipo, em geral, tinha uma parte grande da fandom esperando, então foi uma coisa que marcou bem a série, já que até então, nesses 4 anos, não tinha existido uma cena que eles tivessem realmente terminado, porque um dos dois tinha, por exemplo, deixado de gostar um do outro, e todos os outros empecilhos que teve foi por outras razões, ou foi a Catherine, ou foi o Klaus. Então esse é um marco bem grande na série, que a fandom da Helena, que é a maior fandom, gostou bastante, então pode-se dizer que foi um episódio bom na visão geral das pessoas, né? Daí teve o episódio de Miss Mystic Falls, que eu acho um dos melhores episódios da 4ª temporada, porque tem um monte de cenas com Caroline, e eu acho que, tipo, teve... Caroline foi uma coisa que a gente esperou muito a temporada inteira, e que no final não foi tudo aquilo que a gente pensou que deveria ser. Então, quem curte Caroline se apega muito nesse episódio do Miss Mystic Falls, porque teve cenas deles dois que foi maravilhosa. Os episódios que seguem no Miss Mystic Falls é o que o Stefan e o Damon vão pra Bourbon Street, vão pra New Orleans, né? E um episódio que tem foco no Stefan e no Damon, então eu acho sempre os episódios que focam na relação deles maravilhosos, então eu adoro aquele episódio. E em seguida teve a Winter Finale, que foi quando o Klaus dá louca e faz o primeiro sacrifício sem saber, né? Mas ele mata todos os híbridos. Em seguida dessa... que nem aconteceu na terceira temporada, como vocês podem reparar aqui, a terceira temporada teve um pico no episódio 10, que foi a Winter Finale, quando o Stefan fala dos caixões. E a 4ª temporada teve um pico no 9º episódio, que também foi a Winter Finale, quando acontece aquela loucura toda do Klaus, né? E ambas, quando voltaram, tiveram uma breve caidinha, assim. E isso, por um lado, não deixa de ser normal, porque tu sempre tem que fazer um pico
no episódio que vai iniciar um grande ato, no caso um mês, eu acho, o ato de final de ano, não sei, mas enfim, sempre tem que dar um pico pro pessoal ficar com vontade de ver quando o negócio voltar. E daí quando volta, às vezes, como ainda tá bem na metade da temporada, é como iniciar um novo ciclo, então daí vem alguns episódios mais fraquinhos. E no caso da quarta temporada, os episódios que voltaram é aquele que Vampire Diaries vai ficar meio malhação, assim, por 2 episódios, porque a Helena resolve reclamar que o Stefan vê ela de um jeito que ele não tem que ver, o Stefan resolve que ele quer mudar a Helena a qualquer custo, daí a Helena reclama que o Damon faz as coisas do jeito dele, daí o Damon resolve achar que ele não tem mais que fazer as coisas do jeito dele pra fazer do jeito da Helena, e daí fica todo mundo nessa coisa e foca muito no relacionamento dos três e eles esquecem completamente a cura, que é o tema central da temporada, e eu achei isso um fartão, assim, porque aí é que tá uma das coisas que eu acho a terceira temporada bem melhor, que é por mais que às vezes eles foquem em Delenn e Stelena, em vários momentos da temporada eles nunca esquecem o tema central, que era vingança e tentar terminar com os originais, etc. E na quarta temporada a cura ficou perdida várias vezes, em vários episódios, sendo que era o tema central, que não serviu pra porra nenhuma depois, então por isso que eu acho a quarta temporada meio irritante. Ah, a Fernanda Catherine virou humana, eu sei, ok, mas tipo, comparado a toda a expectativa que fizeram pro raio da cura, foi uma coisa meio nada a ver, porque todo mundo queria cura pra tudo e no final ninguém queria usar ela pra nada, daí a Helena socou a goela abaixo da Catherine e eu já tô me adiantando e falando dos últimos episódios, então eu vou voltar a falar do episódio que eu tava falando, que era que depois que o negócio virou meio malhação, daí teve outro ponto alto da temporada que foi a morte do Cole. Eu, por exemplo, não gosto da morte do Cole, mas foi uma coisa surpreendente e inesperada que trouxe cenas bacanas, trouxe uma união ali da Helena e do Jeremy, que eu achei interessante a forma como eles agiram. Mas é quando a Helena começa a ficar cagada, e daí se vocês querem saber a minha opinião sobre isso, vocês entrem aqui no canal e vejam o vídeo sobre o 12º episódio da temporada, mas por enquanto eu marquei como um ponto alto, porque foi uma coisa que foi surpreendente na temporada. E daí, em seguida, o episódio 13 e 14 eu marquei como baixando, assim, porque foi aquelas cenas da ilha, que foi uma confusão do cacete, porque também foi tipo uma malhação no acampamento, porque foi pouca mitologia já pra eles estarem no lugar de lá, e o jeito que foi apresentado foi muito confuso. Depois desses episódios, quando você entrava no Twitter e em qualquer outro lugar, era debatendo que quase ninguém tinha entendido direito a história do Silas, da mitologia, o que estava acontecendo, e daí tava todo mundo achando que a cura ia ser uma coisa maravilhosa, que todo mundo ia poder usar a cura, quando eu acho que era meio óbvio que a cura ia ser pra uma pessoa, 2 no máximo, sei lá, mas eles estavam achando que a cura era uma coisa infinita, daí eles descobrem que não é, e daí um começa a trair o outro, daí a Rebecca começa a ficar louca, daí a Helena e o Damon tem uma DR, daí o Damon resolve caminhar na praia, e daí o caçador pega o Damon, e daí eu acho aquilo meio comparado com as outras coisas. Mas depois a gente tem mais um ápice, que é o episódio 15, que comparado, eu acho que o episódio 15, ele tá tipo parelho com o episódio da season finale, que são 2 episódios maravilhosos. Mas pra ser um episódio de meio de temporada, eu acho o episódio 15 maravilhoso, que é o que a gente descobre que o Jeremy realmente morreu, que ele não vai voltar porque ele não era, porque eles eram seres sobrenatural, e então o anel não ia funcionar nele. Bom, em seguida do episódio 15 vem o episódio 16, é óbvio, mas que foi aquele episódio Bring It On, que eu achei bem broxante, porque o episódio 15 foi ótimo, e daí o episódio 16 foi aquele da competição de líder de torcida, que a Helena tá desligada pela primeira vez, e que daí foi um treco bem... foi um episódio bem chatinho comparado aos outros, assim. Quando eu vi pela primeira vez eu gostei, isso aconteceu na verdade com quase todos os episódios da quarta temporada. Quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu não desgostei de cara de nenhum. Mas quando eu revi a temporada, quando a gente para pra pensar a temporada como um todo e não como cada episódio individualmente, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Então depois de um episódio que foi maravilhoso como o episódio 15, o 16 dá uma caída drástica, assim, na forma como se trabalhou. Mas, graças a Deus, do 16 ao 23, então, a gente teve só episódios que foram melhorando até o final da temporada. Que foi quando o Stefan e o Damon começaram a se juntar, então, pra tentar trazer a humanidade da Helena de volta. Teve os episódios de Nova York, teve Alex, teve uma caralhada de coisa que foi super legal, né? E, claro, no episódio 23, eu agora vou pular um pouco, tipo, o que aconteceu detalhadamente em cada um desses episódios, porque eu fiz os videocasts individuais, vocês podem entrar no canal e olhar depois. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, do episódio 16 ao 23 se manteve uma linearidade de bons episódios, e isso é o que importa, porque pelo menos foi no final da temporada, a gente não terminou a temporada com uma sensação de, essa temporada foi uma bosta. A gente terminou a sensação com a sensação de uma temporada boa, ainda mais que, como eu tava falando, a maior parte da Fê não é de Helena, e o final da temporada foi de Helena, então muita gente terminou
terminou a temporada muito feliz. Mas o que eu quero dizer sobre isso, que eu gosto mais da terceira do que da quarta? Ah, Fernanda, eu gosto mais da terceira do que da quarta porque você é Helena e na terceira temporada a Helena escolhe o Stefan. Não é por isso, foi exatamente por isso que eu resolvi fazer um gráfico para explicar, que é comparada a terceira e a quarta. Reparem como a terceira foi muito mais linear em bons episódios, e a quarta teve vários altos e baixos, e a gente não precisa nem olhar isso por esse gráfico, é só vocês lembrarem do tipo de comentário que estava se tendo em mídias sociais quando a temporada estava em andamento. As pessoas estavam constantemente reclamando de uma série de coisas e elogiando outras e discordando muito sobre os episódios, então não foi uma temporada linear, nem em qualidade de roteiro, nem em qualidade de profundidade da mitologia. Foi uma mitologia muito confusa e ficou muito mal explicada, diferente da terceira, que tipo, foi a melhor pra mim exatamente por causa disso, porque foi uma temporada totalmente baseada em mitologia e foi apresentada de uma forma que foi super legal, assim. E a quarta temporada teve essa história da cura, e como eu tava falando antes, foi meio que desperdício, assim, porque fizeram todo um bafafá em cima da cura, no final ninguém queria a cura, eu achei isso um saco. Mas enfim, era isso que eu queria dizer, que eu acho que a terceira temporada é melhor pela linearidade de bons episódios, diferente da quarta, que teve vários altos e baixos. E se vocês quiserem acompanhar isso mais detalhadamente, vocês podem entrar no canal e ver os vídeos individuais da quarta temporada pra relembrar o que aconteceu antes da quinta começar. Basicamente era esse comparativo que eu queria fazer entre a terceira e a quarta temporada. Espero que vocês tenham gostado. Então fiquem de olho no canal, se inscrevam clicando... não sei onde que eu quero que vocês cliquem. Cliquem aqui e se inscrevam no canal, né? Eu escolhi esse ponto aleatório aqui do ar pra vocês clicarem pra se inscreverem no canal. Não se esqueçam de me seguir no Twitter. Curtam a minha fanpage no Facebook, tá? facebook.com/FernandaShine-oficial. E tenho o meu perfil pessoal, se vocês quiserem seguir, é facebook.com/FernandaShine08. Tá na descrição do vídeo, se vocês quiserem clicar. Eu deixei só o Twitter aqui pra não ficar uma poluição desgraçada de coisa. E não se esqueçam de entrar no alodesfocada.com.br, que mesmo nesse ato de um monte de série, a gente tá postando várias matérias legais. Estamos cobrindo o X Factor, por exemplo, e várias outras séries. Então, fiquem de olho lá, gente, por favor. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Um beijo e até mais!